Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes com análise de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, falamos a respeito do desempenho da indústria. O nosso convidado é Domingos Malandrino, empresário e diretor regional do Centro das Indústrias do Estado, o CIESP. Fique ligado, então, no Bauru SA. Domingos, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar o programa falando sobre o momento da indústria ligado ao cenário da economia em nível nacional. A indústria do Brasil passa por um momento difícil e as demissões fazem parte da rotina de muitas empresas. Apenas em junho foram cortados 16.500 postos de trabalho no estado de São Paulo. Só no interior paulista houve redução de 0,5% no total de trabalhadores. Isso tem ocorrido inclusive em Bauru, como mostra essa reportagem. Vamos ver. Essa fábrica de massa de pizza funciona há cerca de 20 anos em Bauru e já testemunhou vários momentos de dificuldades na economia. Mas como o setor de alimentos é o que menos sofre com as altas e baixas do mercado, ela permanece produtiva e consegue manter o número de funcionários. A fábrica, uma das 2.315 da cidade, vai na contramão dos números. No geral, a atividade industrial encolheu neste ano na região, segundo o Centro das Indústrias, o CIESP. Ele aponta que 2014 registra queda de 3,7% no número de trabalhadores. E um dos setores que mais sente a queda de emprego é o de produtos de madeira, com redução de 4,5%. Wilson administra o negócio há 14 anos e já chegou a ter 27 funcionários. Agora emprega 16 pessoas. Menos encomendas, menos empregos. Eu não gostaria de fazer isso, né? Meu negócio é empregar mais funcionários, né? Então eu coloquei e acabei demitindo. Mas mesmo assim, o coração doído, eu tive que demitir um pouco, né? Sabe? O cenário é desfavorável também em outros setores. No acumulado do ano, houve redução de mão de obra de 9% em celulose e papel, 17% no setor de máquinas e aparelhos elétricos e de 7% no setor de imóveis. Então, Domingos, o que é que leva o empresário a efetivar uma demissão? Até que ponto é possível segurar ou não diante de um cenário, não diria talvez de crise, mas de um crescimento menor da economia? Olha, ter que dispensar funcionário nunca é agradável, principalmente o funcionário da indústria, que é um funcionário que, para estar dentro da indústria, ele foi qualificado. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não encontramos essa mão de obra disponível e qualificada no mercado. Então, o empresário do ramo industrial contrata o trabalhador, qualifica esse trabalhador e o coloca dentro da sua unidade fabril, pensando em mantê-lo ali a maior parte do tempo, até porque a partir do instante que você o libera, pela qualificação que ele tem, a chance de colocação em outro lugar ou em outro setor que estiver mais aquecido naquele momento é grande, e quando esse empresário precisar novamente ir ao mercado em busca de algum para suprir a necessidade frente a alguma melhoria do setor, porque a gente sabe que existem sazonalidades, essas sazonalidades os empresários normalmente suportam com o quadro de mão de obra sem demissões. A gente faz aí algumas reengenharias sem precisar demitir. O ato de ter que demitir é porque o setor está com dificuldade e no todo o setor industrial no Brasil, nos últimos 20 anos, nós perdemos 14% da representação do PIB nacional. Então, o setor industrial brasileiro já há 20 anos que vem decrescendo e o pior, a perspectiva para 14 e 15 é de decréscimo ainda. Você falou sobre o PIB, o Banco Central soltou um relatório no final de julho mostrando que a previsão de alta no PIB neste ano caiu de 0,97% para 0,9%. Foi a 9ª queda seguida. Para 2015, a previsão de alta ficou estável. Por enquanto, se fala em 1,5%. Vamos acompanhar a evolução disso. Como que o CIESP vê esses números? Está confiante, pelo que você disse, nem tanto para 2015? Olha, nós acreditamos ainda que nós podemos ter um cenário pior ainda com relação a esse PIB de 2014. O setor industrial vem alertando
que o PIB de 2014 seria em torno de 1 ou próximo de 0, e a economia, o governo falando em 2,5, aí, tanto é que você disse, 9 vezes fizeram revisão para baixo e estão falando no ano que vem, 2015, em torno de 1,5%. Particularmente, nós não acreditamos nisso e, infelizmente, para nós do setor industrial, provavelmente nesses 2 anos, tanto 14 como 15, nós teremos decréscimos no PIB industrial, o que isso é muito ruim para o país como um todo. Agora, falando especificamente do caso de Bauru. Bauru tem 2.315 indústrias, um número aproximado fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Existe talvez uma percepção de parte da população, diria, vamos dizer, o senso comum, de que Bauru poderia ter um número maior de grandes indústrias que gerassem milhares de empregos. Essa percepção é correta na avaliação do CIESP? O que o CIESP pensa a respeito? Até que ponto Bauru não ficaria talvez muito refém de um setor só da indústria? Olha, eu quero primeiro dizer uma coisa. Eu tenho profundo respeito e admiração pelo secretário de Desenvolvimento atual, o Arnaldo, mas todos os números que nós falamos com relação a número de indústrias ou números de pontos comerciais ou prestadores de serviço no município, eles são sempre aproximados. Cruzam-se várias informações e a gente deduz alguma coisa. Esse número de 2.300 e poucas indústrias é um número, se esse número for verdadeiro, ele é satisfatório. Eu acredito até que ele deva ser um pouco maior, né, do que isso daí. Nós temos aí em torno de 22 a 23 mil trabalhadores no ramo industrial no município. Agora, com relação à sua pergunta de uma grande indústria, primeiro, ela hoje, do jeito que o parque industrial de Bauru está montado, uma grande indústria seria de grande valia. Não vamos pensar nem numa montadora aí como uma Toyota ou como a Honda que está vindo aqui por perto e coisa e tal, mas uma indústria aí de grande porte, né? Uma indústria aí com mais 1.500, 2.000 trabalhadores, num setor forte, interessante. Hoje ela seria muito bem-vinda para a economia bauruense, porque a gente já tem um parque instalado industrial bem diversificado, que, na verdade, essa grande indústria, ela traria consigo vários agregados, a gente chama de células, né? Pequenas e microempresas que seriam fornecedores para ela, ou seja, seria uma coisa muito importante. Embora já fui secretário, não crucifico nenhum que esteja no meu lugar de lá para cá, e não é fácil uma empresa vir para cá. Na ótica nossa de CIESP, do meio empresarial, nós acreditamos que vai demorar de 5 a 10 anos para uma empresa dessas de grande porte olhar para Bauru com outro olho. Por quê? Porque, primeiro, ela vai procurar a proximidade dos grandes centros, tá certo? É o que está acontecendo com Sorocaba, com Indaiatuba, com Jundiaí, com Campinas. Porém, começa já a acontecer algumas coisas importantes nesse lugar, que é saturação. Primeiro, problema muito sério, água. A Toyota já foi para Sorocaba porque ela já sabia que na região de Indaiatuba, onde está a Honda, onde estão as outras lá, teria problema de água, como está tendo agora. Sorocaba não está com esse problema ainda. A Honda está vindo aqui para próximo e Tirapina. Inclusive, só aproveitando, eu gostaria de fazer uma questão específica sobre essa unidade da Honda. Tá. Vamos fazer só o nosso primeiro intervalo e, na sequência, vamos falar sobre essa unidade da Honda que vai se instalar em Tirapina e também sobre o aeroporto de Bauru. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA, nesta edição recebendo o Domingos Malandrino, que é diretor regional do CIESP. Domingos, nós falávamos no bloco anterior sobre uma unidade que a Honda vai instalar em Tirapina, cidade pequena, não é? A 140 quilômetros de Bauru. Será uma fábrica, a segunda da Honda no Brasil, vai produzir o novo modelo do Fit. Investimento previsto de R$1 bilhão. Atividades devem começar em 2015. Qual que é o impacto regional dessa instalação, dessa grande instalação? Bauru chega a sofrer alguma influência dessa unidade
da Honda em Itirapina? Olha, eu acredito que com certeza, até pelas indústrias que nós temos de usinagem em Bauru e na região, nós vamos ter sim empresas daqui favorecidas com o fornecimento de parte de componentes desses veículos que vão ser montados. Vai sobrar alguma coisa de satisfatória para nós. Agora, com relação às condições de Bauru para receber indústrias de porte semelhante, o que o município precisa avançar no que você comentava no bloco anterior? Então, eu falava que, assim, eu acredito que nos próximos 5 ou 10 anos, frente à saturação dessas regiões que eu citei anteriormente, as empresas vão começar, como é o caso, já está acontecendo. A pergunta, será que essa Honda não passou por Bauru, não passou por Pederneiras? Eu acredito que eles devem ter passado. Tá? Se não passaram e não procuraram ninguém, é outra história. Mas, no Ciesp eles não foram. Mas eu, por exemplo, da Prefeitura de Pederneiras, eu sei que houve uma sondagem no município. O que acontece? Nós precisamos estar preparados e Bauru hoje não está preparado. Nós temos que ser muito claro e conscientes da situação de Bauru. Nós não temos esgoto tratado e nem sei quando nós vamos conseguir ter. Nós não temos o lixo doméstico com destinação ecologicamente correta. Aterrar lixo para japonês, para suíço e coisa e tal, é coisa absurda, né? Enterrar lixo, não selecionar lixo, tá certo? Não ter uma área de transbordo para lixo do tipo 2 que é produzido na indústria, pelo menos de transbordo para que possa passar alguma empresa especializada e levá-lo daqui. Não ter creches que funcionam em horários que atende a trabalhadora da indústria, né? Não ter creches que funcionam noturna. Ter um problema de saúde, você fica com o filho do funcionário, o pai, a mãe do funcionário, a noite inteira na fila para ser atendido, no outro dia o teu funcionário não consegue trabalhar. Ou seja, são várias questões que, num primeiro momento, nós não ligamos à indústria, mas que também mas que está diretamente ligado. Então, com certeza, Itirapina foi escolhida porque tem um ambiente fértil. Primeiro, ali, não acredito, por exemplo, você acha que Itirapina tem mais mão de obra qualificada e pronta para ser atendida do que Bauru? Não. Ou seja, essa história de que nós somos o coração de São Paulo, nós somos o maior, não sei o que, logístico e coisa e tal, é história. Nós temos mão de obra qualificada, história. Precise de algum técnico para arrumar alguma máquina aqui, você tem que trazer de fora. Então, Bauru tem que parar de achar que está pronto para receber alguma grande indústria, porque, Tarso, não está, tá certo? E é por isso que as empresas passam por aqui e ainda não param aqui. Agora, está difícil de arrumar isso? Não está difícil. Não está difícil. Nós temos uma política sólida hoje, sem problemas. Espero que continuemos desse jeito, que haja bom senso por quem aí está e coisa e tal, tanto no legislativo como no executivo. Agora, nós precisamos fazer essa lição de casa. Agora, tem um outro setor também que é vital, que é o aeroporto Bauru-Arealva, não é? Sim. Um setor que pode facilitar o transporte de produtos utilizados pela indústria é a aviação. O aeroporto Bauru-Arealva, Mussa Tobias, apesar de ser uma realidade, poderia ter melhor desempenho se fosse mais estruturado, inclusive para o transporte de passageiros. Veja na reportagem. A decolagem que chama a atenção no alambrado não tem atraído tantos passageiros. O aeroporto Mussa Tobias, que fica a 20 quilômetros do centro de Bauru, passa a maior parte da semana assim, tranquilo até demais. Só mesmo na hora do embarque é que fica mais movimentado. Atualmente, apenas 2 companhias operam aqui, com 10 voos diariamente. E isso porque, em 2014, o movimento aumentou. Foi registrada uma média de 12.300 passageiros por mês em Bauru, 13,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, longe dos números de 2012, quando 15.000 pessoas passaram por aqui por mês. O movimento tímido não atrai serviços, que fazem falta a quem usa o terminal. Eu acho que carece um pouco da estrutura de apoio para os passageiros que estão aguardando seus voos terem acesso a algumas comodidades, algumas facilidades, alguns serviços, internet, livros, né, para dar uma maior comodidade para a gente estar esperando para pegar os voos aqui.
não é só para passar o tempo. A praça de alimentação é limitada, com apenas uma cafeteria. Tem gente que mal consegue matar a fome. Eu acho que teria que melhorar, principalmente a praça de alimentação, né, ter um pouquinho mais de recurso para as pessoas que estão aqui, porque é longe de acesso da cidade de Bauru. Então, se a pessoa chega um pouquinho mais correndo, querer almoçar ou querer comer alguma coisa, ele tem que deslocar daqui. A esperança de aumentar o movimento do Mussa Tobias passa por este canteiro de obras. A rodovia Bauru-Iacanga, o único acesso ao aeroporto, era considerado um gargalo por ser distante da cidade e ter pista única. A duplicação deve favorecer o escoamento de produtos e aumentar o fluxo de passageiros. As obras vão custar R$ 91 milhões e a previsão de entrega é para o fim de outubro. Nós temos já as obras na Bauru-Iacanga, Domingos, e o Ministério da Aviação Civil divulgou mais investimentos no aeroporto de Bauru e outros do interior do estado. Na visão do CIESP, o que está faltando para esse aeroporto Bauru-Arialva? Vontade política. Vontade política de resolver o problema e alguém abraçar a questão. Na minha opinião, se nós transformarmos o aeroporto numa zona potencialmente exportadora, tudo que a gente falou até agora, principalmente as grandes indústrias, vão vir para cá, tá certo? Isso já era para ter acontecido, não aconteceu por falta de vontade política, falta de alguém correr atrás e achar que isso é importante. É mais importante botar asfalto na periferia do que achar um ponto de arrecadação de tributos para toda a região. A correr atrás do viaduto inacabado é mais importante do que viabilizar o aeroporto. Então é uma questão de prioridade de quem senta com a caneta de prefeito da cidade, prefeitos das cidades, porque esse projeto tem que englobar não só Bauru, como Pederneiras e Arialva. Então nós temos 3 cidades que não se mexeram a contento para poder viabilizar esse grande vetor de desenvolvimento. E que se continuar do jeito que está, Tarso, nós vamos demorar em torno de 20 a 25 anos para acontecer alguma coisa nesse aeroporto. É muito tempo para um investimento público do tamanho que foi esse aeroporto. Muito bem, nós vamos agora ao nosso segundo intervalo e na volta vamos falar sobre o Distrito Industrial 4 de Bauru que está sendo gestado pelo Poder Público. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA. Neste terceiro bloco, eu recebo hoje o Domingos Malandrino, que é diretor regional do CIESP, o Centro das Indústrias de São Paulo, regional aqui de Bauru. Domingos, eu gostaria de falar sobre o Distrito Industrial 4, não é? Ele vem sendo preparado pelo município há alguns anos, mas ainda não entrou em atividades. No entanto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento já visitou indústrias que já estão instaladas no município e querem se expandir, ou até empresários que estão na fila para abrir a sua primeira unidade industrial. Como que o CIESP enxerga o Distrito 4, que vai ser nos antigos lotes urbanizados, região do Meridota, Quinta da Bela Olinda, mais voltado à média e pequena indústria? Bom, eu enxergo que é uma coisa extremamente importante para o município. Eu vou fazer um exercício aqui com você. Se você fechar o olho e pensar e voltar no tempo 25 a 30 anos atrás, eu posso enumerar aí umas 10 ou 15 grandes indústrias hoje de bauruenses que não existiam. Elas começaram pequenas, tiveram que ter um empurrão inicial e depois ela vai galgando degraus até chegar nos portes que estão aí, uma Plazútil, Estalo, VCI Brasil, Suquest, Tudor, Plajax, Ajax, né? Então, se você voltar nesse tempo, essas empresas não existiam. Então, a destinação de um distrito industrial é muito importante e vem até com certo atraso, porque no início da primeira gestão do prefeito Rodrigo, já se falava, já se sabia que nós tínhamos as áreas dentro dos distritos industriais existentes, praticamente aí com 85%, 90% de ocupação. Com relação a serem as pequenas indústrias, é um outro ponto. O município e a prefeitura precisa dizer a que venho. De repente, olha, eu não tenho recurso para montar um distrito industrial com toda a infra que é necessária hoje, tratamento de esgoto, a parte de informática, gás natural, enfim, um distrito como manda
o figurino, e não como a grande maioria que nós temos aqui com sérios problemas de infraestrutura. Nós temos distritos industriais que ruas são de terras, a internet não funciona direito, enfim, sérios problemas. Então, para fazer um distrito direito, né, e com relação a esse, o 4, eu tenho um pouco de receio, porque ali era para ser uma zona residencial. Consequentemente, a infra para receber o tipo de atividade era residencial. E para você ter uma infra para receber indústria, é diferente. Dá para fazer alguma coisa? Dá, sim. Mas e se der um aporte em Bauru hoje de uma indústria que precisa de 20, 30 mil metros quadrados para colocar a sua empresa e coisa e tal, eu tenho certeza que o Distrito 4 não vai atender a essa necessidade e o prefeito vai ter que sair correndo em busca de alguma área para resolver o problema desse empresário. Domingos, lei estadual do Cerrado. Esse assunto continua presente na pauta do Ciesp, até pensando na expansão industrial também, uma vez que o Bauru tem parte do território ainda cercado pela mata nativa, que hoje não mais pode ser derrubada. Como que está essa questão? Olha, são dois momentos, a lei do Cerrado e aquelas áreas de proteção, que me fugiu o nome aqui agora, que nós tivemos aí um embate muito grande com o governo do estado e que as coisas iam acontecer sem a consulta até dos ambientalistas daqui. Primeiro que eu sou totalmente favorável a continuar preservando o cerrado que nós temos e que, para infelicidade de muitos, está dentro da zona urbana de Bauru. Há muita área já devastada fora da área urbana que pode ser reaproveitada. Vai demandar mais o quê? Um pouco de investimento de infraestrutura para o esgoto, a água tratada, chegar até lá. Mas tudo isso, essa pressão em cima da área de cerrado vai diminuir se os mecanismos públicos, os órgãos públicos, a prefeitura e quem mais de direito, fizeram um planejamento de levar para essas outras áreas que já estão degradadas infraestrutura para que se tenha os mecanismos necessários para que a cidade continue crescendo. Porque, do contrário, sem dar essa oportunidade, vai continuar acontecendo, para nossa infelicidade, e não só do Ciesp, como de todo o munícipe bauruense, que são ações criminosas noturnas de pessoas reconhecidas ou então de movimentos, principalmente dos sem terras, dos acampados, dos sem sei lá o que, moradias, que invadem determinadas áreas e tocam fogo e coisa e tal, e ninguém mexe. Agora, ocupação planejada também dentro desses lugares é uma coisa que, inclusive, o Conselho Municipal do município, do meio ambiente, ele já deu demonstração de que há a possibilidade, mesmo dentro dessas áreas de cerrado, de uma ocupação racional, com todo o cuidado que essas pessoas que são do ramo ambiental tiveram para poder aprovar. E mesmo assim, indústrias daqui não conseguiram. Então, isso nos leva ao quê? Que a lei do cerrado é uma lei da qual teve o seu papel de importância, mas que ela tem um fato predominante e importante que precisa ser feito ainda, que é a sua regulamentação, principalmente para a área de cerrado urbana. Ela não está regulamentada, é por isso que ela dá toda essa insegurança jurídica. E o que acontece? Insegurança jurídica é passível de ação judicial e tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer o que é preciso, entre aspas, a fórceps, judicialmente, desde que seguindo padrões ambientais legais. Então, essa é uma coisa que também todos nós, o Ciesp deu a sua contribuição com relação a isso, teríamos que pegar com vontade para resolver, o que não foi feito até hoje. Domingos, foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, sucesso cada vez mais à frente dos seus negócios e também na condução das reuniões, dos trabalhos do Ciesp. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer para mim, espero que a gente consiga ultrapassar rapidamente
esse ainda 1 ano e meio que nos resta aí, principalmente para o setor industrial, de muita dificuldade. A gente tem uma perspectiva de eleições e coisa e tal, e sempre vem um ar de esperança de que aqueles que sentarem nas cadeiras públicas possam vislumbrar um pouquinho de ações para preservar a indústria brasileira, porque, do contrário, nós teremos enorme dificuldade de continuar sobrevivendo e aí o país vai sofrer muito mais com isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Bauru SA termina agora. No nosso site você encontra mais informações desta e também outras edições. Acesse e veja na galeria de convidados quem já passou pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação da TV Unesp em sinal aberto canal 46 digital ou 45 analógico e pela operadora NET canal 18. Muito obrigado pela companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima.